Existem pessoas que não creem na verdade de Deus. Existe um tipo de crer que é mais trágico do que o dessas pessoas. Eu estava lendo hoje João 12:42 faz uma afirmação incrível e terrível. Diz assim: apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga. Que coisa horrível. O texto está dizendo que eles chegaram à conclusão mental, eles não estavam vendo a glória de Jesus, igual João, mas eles chegaram à conclusão de que era verdade, ele era o Messias, mas isso era um assentimento intelectual, você vê, porque eles não declaravam isso, porque eles não queriam perder a posição deles na sinagoga. Ou seja, quando nós amamos mais alguma coisa do que a suposta crença que nós temos em Cristo, isso não vale nada. Quando você vê o restante do versículo, a Bíblia explica como esse crer é totalmente terrível, porque diz assim: apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, pois, é uma declaração terrível, amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. É evidente que eles tiveram um assentimento intelectual. Olha, pela coisa que ele fala, pelo que ele faz, ele é quem ele diz que ele é. Mas essas pessoas não amaram isso, porque eles não viram com os olhos do coração iluminados, né? Eles não podiam dizer como João: vimos sua glória. Então eles amaram mais a honra dos homens. Essa é uma tragédia. Você sempre vai abrir mão da verdade, mesmo a que você entendeu, se você amar mais a glória dos homens. E eu acho que isso que faz uma das coisas mais tristes do nosso dia, dos nossos dias. Grande parte do mundo evangélico não crê nas verdades, nas tremendas verdades sobre Deus, sobre a salvação, não crê. Não é? Mas muitos, principalmente no mundo reformado, dizem crer, mas eles pensam que ao afirmar essas coisas, esse dia eu estava escrevendo na internet que o mundo não precisa ver em nós doçura, ele precisa ver convicção. Mas nós preferimos que o mundo visse em nós o que? Fofura. Já viu? Filhotezinho sempre é fofinho, bebê é fofinho, todo mundo gosta. Ah, que bonitinho, que fofinho, é lindo. Todo mundo queria que o mundo olhasse para nós assim. Essas pessoas queriam, você vê, eles tinham um sentimento intelectual de que Jesus era quem ele dizia que era, mas eles amavam mesmo na glória dos homens. Eles queriam ser tratados pelos homens de uma maneira e receber deles glória e não de Deus. Então o mundo precisa de nós, e a igreja, não de fofura, mas da nossa convicção. Então o que acontece? No mundo, mesmo no mundo reformado, algumas pessoas dizem: essa doutrina aqui é a verdade de Deus, essa doutrina é maravilhosa, mas se alguém não crer nela, não tem problema, porque ela não é essencial. Nada pode ser pior. Imagine, essas pessoas podiam ter inventado que elas criam em Jesus, mas elas não iam declarar, porque isso não era essencial. O importante é que elas tinham crido, elas não declarar, mas a Bíblia diz sobre ela: porque elas amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus, porque senão essa verdade de quem ele era seria proclamado por eles sob qualquer consequência. Então só há duas razões para você não se apegar a uma verdade bíblica. Primeiro, se você não creu nela, mas você não pode dizer que é salvo por uma verdade que você não creu. A segunda é se você viu, entendeu e, pior do que não creu, você não gosta dela. Você não gosta do que viu. Porque quando nós não gostamos, a Bíblia, nós amamos a Bíblia, não há nada mais precioso para nós, não porque é um livro. Nós amamos, quando amamos a Bíblia, não um livro, nós amamos a mente de Deus. E as doutrinas que são essenciais hoje, grande parte do mundo reformado não participaria da reforma, porque muitas pessoas estariam prontas para dizer: sola gratia, sola fide, só lhe deu glória, mas no final elas diriam assim: mas se alguém não crê nessas coisas, não tem importância, porque o importante é que ela creia alguma coisa sobre Jesus, ela
não pode bradar sola fide, sola gratia, porque para você bradar sola gratia, você tem que ter por trás as doutrinas que dão substância à palavra, somente a graça. Se a pessoa falar sola gratia, mas ela não acredita nas doutrinas que constroem o sola gratia, ela não acredita que a salvação é só pela graça de Deus, a graça fazendo tudo, Deus fazendo tudo. Não é? E se depois que eu bradasse os 5 brados da reforma, eu dissesse que a Igreja Católica Romana, apesar de não abraçar aquilo, ainda assim ela acreditava em Cristo, acreditava no Evangelho, na cruz, acreditava em alguma coisa e que estava bom, para que eu não tivesse todos os problemas que isso poderia trazer para eles, mas é que o mundo reformado, na maior parte hoje, faria. Lutero fez um grande debate da reforma, ser o debate sobre o livre-arbítrio. Mas hoje, se a grande parte das pessoas que... Lutero diz que a sua obra mais importante é a escravidão da vontade. Ele admirava tremendamente Erasmo. Nós sabemos como Deus pode usar um homem que depois não está incluído naquilo de grande que vai acontecer, porque os reformadores só tiveram material para traduzir a Bíblia para suas línguas, inglês, alemão, né, Lutero, Tyndale, por causa da obra de Erasmo, não é? Que trouxe as escrituras da sua língua original, deu acesso, através da sua obra, da sua genialidade, da sua competência. Então Lutero, ele sentia que tinha uma dívida com Erasmo, mas quando Erasmo aceitou escrever do livre-arbítrio para a Igreja Católica, Lutero disse: se você escrever, você é um gigante, eu não sou ninguém, mas eu vou ter que rebater, eu vou ter que escrever algo contrário, porque isso aí fere a verdade de Deus, isso destrói o Soli Deo Gloria, isso vai destruir o Sola Gratia, isso destrói o Evangelho como ele é. Lutero, no final dos seus debates com Erasmo, não disse: Erasmo, apesar desse grande debate da reforma, tudo bem, eu sei que apesar de tudo isso, isso aqui não é essencial. Ora, se não é essencial, por que ele faria aquele debate? Ou hoje em dia, o espírito da nossa geração, que sempre quer encontrar... Outro dia eu estava vendo alguém escrever na internet, uma pessoa diz reformada: a teologia, quanto mais você conhece, ela cria pontes e não muros. Me desculpe, mas não é verdade. A verdadeira teologia não constrói pontes com nada. A verdadeira teologia diz: Jesus é o único caminho. Que ponte que isso tem para qualquer filosofia, para qualquer pensamento humano, para qualquer outra religião? Não tem ponte nenhuma. É uma linha traçada. Ele é o único caminho. Deus salva somente pela graça. Não está construindo pontes com outras ideias, não está construindo pontes com as minhas ideias, não está construindo pontes com as ideias de ninguém. A palavra de Deus vem e dá testemunho da verdade, e isso traça linha. Se você estiver para cá, você está fora da verdade. Por isso Paulo podia dizer: vocês saíram do Evangelho. Então, se eu não gosto de uma doutrina bíblica, a inimizade não foi tirada. A inimizade é exatamente a mente natural que não se deleita na mente de Deus. E quando a gente olha, por exemplo, para doutrinas que algumas pessoas, depois de falar sobre elas, no mundo hoje, dizem simplesmente que elas não são essenciais, você fica espantado. Porque, certamente, por exemplo, Lutero não precisava fazer a reforma, ele podia falar, e no final dizer: olha, apesar de tudo isso que eu falei, de todos esses brados do Soli Deo Gloria, e apesar disso tudo, se você não acredita exatamente nessas coisas, não tem importância, porque você acredita em alguma coisa. Eles traçaram linhas. Não bastava dizer que acreditava na graça. A igreja medieval nunca disse que não acreditava na graça, nunca disse que não acreditava que o homem era salvo pela fé, nunca disse. A igreja medieval nunca disse que não queria dar glória a Deus, toda a glória a Deus. Eles diziam que queria dar toda a glória a Deus, mas pelo que eles ensinavam, eles não estavam dando. Eles diziam que eram salvos pela fé, mas pelo que eles ensinavam, não estavam colocando outra coisa junto com a fé.
A igreja medieval não dizia que não acreditava na graça, eles acreditavam, mas o que eles ensinavam esvaziava o que a palavra graça quer dizer. Então não basta dizer, eles acreditavam na cruz, eles acreditavam na graça, eles acreditavam que Deus merecia toda a glória, eles acreditavam, mas eles ensinavam coisas que negavam isso. Então os reformadores se levantaram. Olhe para uma doutrina maravilhosa que é o alicerce do Soli Deo Gloria, é o alicerce do propósito pelo qual Deus salva o homem, mas que muitas pessoas, igual aquelas pessoas que creram em Jesus, mas elas não queriam dizer nada, porque elas amavam a glória dos homens, não queriam ficar mal com ninguém, essas pessoas falam sobre essa doutrina que você vai ver, a gente olhar hoje rapidamente, como ela é um alicerce de todas essas coisas, do sola gratia, do Soli Deo Gloria, e depois ela diz que isso não é essencial. Então o Soli Deo Gloria não é essencial, nem o sola gratia, nem o sola fide. Então o que é essencial? Essencial é você amar tanto a glória dos homens que você não tem condição de afirmar coisas que vai criar rupturas, não é? Porque você quer estar inserido, como aquelas pessoas que queriam estar inseridas na sinagoga. Elas acreditavam, diziam em Cristo, mas elas não podiam dizer, porque ia criar uma ruptura, e elas não podiam suportar esta ideia. Graças a Deus os reformadores não eram assim. Nós abraçamos a verdade, e o que vai acontecer, isso não diz respeito a nós mesmos. Então pense na eleição, começando olhando no Velho Testamento, a partir de Israel, e depois nos voltemos para o Novo Testamento, e vejamos se nós podemos dizer, em algum instante, que isso pode ser tirado, e você ainda ter um Soli Deo Gloria, um sola gratia. No fim, o Antigo Testamento ensina repetidamente que Israel se tornou o povo de Deus porque Deus escolheu livremente Israel de todos os povos do mundo. Existia um monte de nações, línguas, tribos, clãs. Israel não venceu uma competição. Deus não estabeleceu uma competição, regras, e diz: quem ganhar eu vou escolher. Não, Israel não venceu nada. Ele era tão ruim quanto todo mundo. Israel não competiu com os outros e venceu, e por isso foi escolhido. Israel não tinha nenhuma característica que fizesse dele o vencedor na escolha de Deus. Deus escolheu incondicionalmente e fez de Israel, a Bíblia diz, sua possessão especial. Abraão era um patriarca original do povo de Israel, e Deus diz em Josué 24, 2 e 3: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, seus pais viveram além do Eufrates, Terá, pai de Abraão, e Naor, e eles serviram a outros deuses. Então chamei seu pai Abraão do outro lado do rio e o guiei por toda a terra de Canaã. Você vê, Abraão, seu pai, seu avô, todo mundo vivia na mais profunda idolatria. Eles adoravam a lua, e Abraão não adorou a lua durante 10 anos, 20 anos, ele adorou a lua durante 75 anos. Abraão não estava buscando Deus, não estava interessado em nenhum outro Deus a não ser Nana. E Deus foi lá, no meio desse paganismo final, e escolheu Abraão. O livro de Neemias 9, 7 fala dessa escolha ou eleição. Esdras ora assim: tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus. Escolheu Abrão e o tirou de Ur dos Caldeus e lhe deu o nome de Abraão. Outra maneira de falar sobre essa escolha é dizer que Deus conheceu. A Bíblia vai usar essa expressão várias vezes, Abraão, no sentido de colocar sua atenção especial e reconhecê-lo como sua posse especial. Foi isso que Deus disse sobre Abraão pouco antes de destruir Sodoma e Gomorra. Ele ponderou: devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer? Então diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação,
e nele serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus disse, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o conheci. Você vê, essa é uma expressão muito usada, principalmente na literatura hebraica. Eu o conheci e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele prometeu. Gênesis 18, 17, 19. Esse é o modo especial de conhecer, ele é usado tantas vezes. Amós, por exemplo, declara assim em Amós 3, 2: você só conheceu de todas as famílias da terra a Israel. Ou seja, é óbvio que Deus conhecia, sabia, ele que criou todas as nações, mas ele conheceu assim, ele conheceu de separar como possessão especial. Então isso não significava que Deus desconhecesse todas as outras famílias da terra, significa que ele dedicou sua atenção especial e reconheceu que eles seriam sua possessão entre todos os povos da terra. Separou eles, com base nessa eleição inicial de Abraão e de todas as pessoas da terra, ou seja, de todos os homens da terra. Ele foi lá em Ur e pegou um adorador da lua de 75 anos, escolheu ele, chamou ele, e a partir disso frequentemente ele fala de todo o povo de Israel como eleito ou escolhido de Deus. Por exemplo, Moisés diz assim em Deuteronômio 14, 2: você é um povo santo para o Senhor, seu Deus, e o Senhor escolheu você para ser um povo para a sua própria posse. Você vê, isso é conhecer, né? Dentre todos os povos que estão na face da terra. É a reafirmação da posse de Deus por Israel na libertação de Israel do Egito, e muitas vezes essa libertação toda é chamada, é mencionada como eleição. Em Ezequiel 20, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor Deus, no dia que escolhi Israel, jurei à semente de Jacó, dando-me a conhecer na terra do Egito. Jurei-lhes, dizendo que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Você vê, isso é escolher para si, como possessão. Moisés conecta o êxodo com Deus tomando posse de Israel, nessas palavras em Deuteronômio 4, 20: o Senhor te tomou e tirou você da fornalha de ferro do Egito, para ser um povo de sua própria posse, como neste dia. Isso é conhecer, viu? É tomar algo como sua própria posse, tão íntimo, tão assim, que isso virou no Velho Testamento a maneira de dizer que um homem tem relação sexual com a sua esposa. Conheceu a Adão, a Eva, e ela concebeu. Não é? É esse conhecer de posse, de exclusividade, nesse relacionamento profundo, de tal maneira que no último dia Jesus vai dizer para algumas pessoas: eu nunca te conheci. Jesus é onisciente, ele conhece o coração de todas as pessoas, conhece todas as pessoas que existem foram criadas por ele. Ele está dizendo que nunca conheceu assim, não é? E Êxodo 19, 4 diz: você viu o que eu fiz aos egípcios, e como eu os carreguei nas asas de águia e te trouxe para mim. O trabalho de Deus em escolher Israel para si mesmo era livre, como o voo de uma águia, carregando pequenas águias indefesas em segurança. Às vezes, no Velho Testamento, a escolha do povo na época do Êxodo é mostrada como uma extensão do amor de Deus a Abraão, porque é por causa disso que eles estão nessa posição. Então, Deuteronômio 4, 37 e 39, Moisés diz: porque ele amou os seus pais e escolheu os descendentes deles, depois deles, e tirou você do Egito como sua própria presença, por seu grande poder. Saiba, portanto, neste dia, e coloque-o no seu coração, que o Senhor é Deus no céu acima e na terra abaixo, e não há outro. Assim, as Escrituras podem falar sobre a eleição de Deus pelo povo de Israel, amando e escolhendo livremente,
Isso começa com Abraão, que estava lá adorando a lua, seu pai tinha adorado a lua, o seu avô tinha adorado a lua, seus antepassados, e Deus livremente escolhe ele entre todos os homens da terra. E assim, Israel, em qualquer um dos casos, o povo deve colocar isso no coração. Você vê que toda vez que Moisés relembra Israel como Deus o escolheu, como ele escolheu Abraão, ele diz: admire o Senhor, adore ao Senhor, se espante com esse fato. Você vê que na Bíblia essa escolha soberana de Deus nunca é uma polêmica, é um motivo de doxologia. Ele nos amou em Cristo antes da fundação do mundo, sempre é motivo de doxologia. Nunca, nos corações regenerados, um motivo que não seja de se prostrar diante da majestade de Deus. Agora, a liberdade de Deus nessa escolha de Israel, a liberdade soberana de Deus na eleição, é ensinada pela maneira como Isaías compara a escolha de Deus à criação, ou à criação de Deus. Diz assim, em Isaías 44, 1 e 2: mas agora ouça, ó Jacó, meu servo Israel, quem eu escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre, e o ajudará. Deus escolheu Israel e Deus criou Israel. Quando Deus escolhe algo, não é porque algo tem alguma coisa, Ele cria. O ato de escolher é tão livre quanto o de criar. Ambos são verdadeiros, porque a escolha foi uma escolha soberana, única de Deus, que foi, em sentido real, uma criação do nada. Novamente Isaías escreve assim: assim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó, quem te formou, ó Israel, não temas. No capítulo 43, 1. No 15, ele diz: eu sou o Senhor, seu santo, o Criador de Israel, o seu Rei soberano. Em Isaías 45, 11 diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Ou seja, quem é meu povo é obra das minhas mãos. Os que eu escolhi, eu criei, não é? Eu criei eles como meu povo, eu criei eles. Abraão é escolhido, então ele é uma criação minha. Em outras palavras, Deus elegendo Israel é a mesma coisa que criando. Moisés diz essencialmente a mesma coisa em Deuteronômio 32, 6, que diz: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Assim Deus diz a Faraó no Êxodo, em 4, 22 e 23, e também em Oséias 11, 1. Diz assim: Israel é meu filho primogênito, e eu lhe digo: deixe meu filho ir, para que ele possa me servir. Então, da mesma forma, o profeta Malaquias descreve Deus escolhendo Israel como um pai, como um criador. Em Malaquias 2, 10, você pode também olhar 1 e 2, que diz assim: não temos todos um só pai? Deus não nos criou? Por que então somos infiéis um ao outro? E Isaías novamente faz a afirmação mais forte de todas, dizendo que a relação de Deus com Israel, é como uma relação entre o pote e o oleiro, entre o pote que foi formado pelo oleiro de uma massa disforme, como nós acabamos de cantar, o último hino. Isaías 64, 8 diz: contudo, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, todos somos obra das Suas mãos. Ou seja, se eu sou Teu povo, se eu sou, isso foi Tu que fizeste. Havia barros sem fim, e Tu nos formaste como Teu povo. Isso mostra como Deus estava livre na eleição. Não há nenhuma diferença entre essa massa toda de pecados, no qual Deus, com suas mãos poderosas, pegou e começou a formar seus filhos. Ele não foi influenciado pela aptidão moral de Abraão, porque Abraão não tinha aptidão moral para ser escolhido. Ele era um adorador da lua. Abraão não se diferenciou em nada da sua geração. Deus o diferenciou quando o escolheu.
E assim como um pai não é movido pela aptidão moral da criança, é inexistente para gerar. Eu tenho 2 filhos, eu não olhei a aptidão moral dos meus filhos para resolver, vou ter um filho. Isso não é assim. Os meus filhos, eles não eram nada, não eram antes de vir a existência. Deus não olha para nada, ele está vendo um barro. Então, um olheiro, ele não é influenciado pela beleza do barro. Esse barro é lindo, esse barro é maravilhoso. Não, é ele que vai fazer o barro ser tudo que ele vai ser, porque o barro é tudo igual. Quando você olha para a terra inteira, é tudo barro, é tudo igual. Ou quando você olha para o mármore, é tudo mármore na pedreira. Depois que Michelangelo faz o seu Davi, aquele mármore tem uma forma linda, incrível. Mas antes ele era só o mármore no meio dos mármores. Que diferença ele tinha dele para os outros mármores? Nenhuma. Então, Deus faz isso por quê? Se a escolha de Deus de Israel, de todos os povos da terra, não foi motivada por algum distintivo em Abraão e a sua posteridade, ou um distintivo em Israel, por que então Deus estava sendo motivado? Deus só faz coisas com um propósito, com uma motivação. A resposta é que isso veio do bom prazer de Deus. Nós olhamos para isso hoje de manhã, quando estávamos olhando para a soberania de Deus, que Ele faz tudo o que lhe agrada. E o amor eletivo de Deus é absolutamente gratuito. É o transbordamento gracioso da sua felicidade sem limites, guiada à felicidade sem limites que Ele tem em seu Filho, foi guiada simplesmente pela sua sabedoria infinita para decretar tudo que existe, toda a história, toda a redenção e a cruz. Então Deuteronômio 10, 14 e 15 descreve o prazer que Deus teve em escolher Israel de todos os povos da terra. Diz assim: eis que o Senhor vosso Deus pertence o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há. Não há nenhum povo, não há nada na terra que não é dele, ele criou tudo. Mas, todavia, o Senhor pôs o seu coração em amor sobre vossos pais. Literalmente está escrito: o Senhor se alegrou em vossos pais em amá-los, e escolheu seus descendentes após eles, vocês acima de todos os povos, como neste dia. Então observe 2 coisas. Primeiro, observe o contraste entre os versículos 14 e 15. Por que Moisés, ou o Espírito Santo, fez assim? Ele descreve a eleição de Israel no contexto da propriedade de Deus do universo todo. Ele está dizendo: todos os povos são de Deus, todas as nações, todo o universo, porque Ele criou tudo. Mas de tudo isso, Ele escolheu Israel. Por que Ele faz o contraste entre tudo pertencer a Deus e Deus escolher Israel? Porque Ele diz no versículo 14: a Deus pertence tudo no céu e na terra, tudo já é dele. E depois no 15 ele diz: no entanto, Ele escolheu você para seu povo. A razão disso é livrar-se de qualquer noção de que Deus estivesse de alguma forma ao fazer isso, Ele estava explodindo o mito de que cada povo tem seu próprio Deus, e de que cada povo tem direito às suas próprias crenças. Deus não estava dizendo: olha, eu escolhi Israel porque eu sou Deus de Israel, o Deus dos egípcios é aquele, o Deus daquele outro é aquele. Não existe outro Deus, eu criei todos. A verdade é que Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o dono de todo o universo. Ele pode levar qualquer pessoa que quiser para a sua posse especial, para conhecer. Como é tão usada a palavra aqui. Assim, é indescritivelmente maravilhosa a verdade para Israel, que Ele escolheu Israel. Ele não precisava escolher, Ele tem o mundo todo, Ele tem todos os povos, todo o universo, tudo é dele. Então por que Ele escolheu Israel? Apesar de ter tudo, ser o dono de todas as coisas, Moisés diz: no entanto, Ele te escolheu como possessão especial. Ele não precisava, você vê, não é porque eu tenho várias coisas, eu tenho que escolher uma e o resto vai ser de outra pessoa. Não, tudo o resto, tudo é meu, mas isso aqui eu vou escolher como possessão especial. Ele tinha o direito, os privilégios
para escolher absolutamente qualquer pessoa da face da terra, porque tudo era dele, para os seus propósitos redentores. Se ele quisesse ter um plano de salvação que fosse através de um egípcio e começar a estourar por lá, ou pelos jebuseus, qualquer coisa ele podia, porque todos os povos eram deles. No entanto, diz Moisés, portanto, quando ele chama o Deus deles, não significa que eles têm em pé de igualdade com que existam outros deuses. Ele é o Deus de Israel de uma maneira, ele é o Deus de tudo. Mas de Israel, eu sou o seu Deus, e tu é o meu povo, de uma maneira totalmente especial. E ele fez isso simplesmente porque ele quis. Ele possui todos esses outros povos, não é? E outros deuses não existem. Se isso o agradasse, ele poderia ter escolhido um povo totalmente diferente para realizar seus propósitos redentores. O objetivo de reunir no versículo 14 e 15, dessa maneira, é enfatizar a liberdade dos direitos de Deus. Moisés quer deixar claro, Deus é dono de tudo. No entanto, ele escolheu você para a sua posse especial. Ele poderia ter escolhido qualquer um, porque ele é dono de todas as coisas. A segunda coisa a notar, no verso 15, é a maneira como Deus exerce sua liberdade soberana. Ele depositou o seu amor sobre os seus pais. Lá no original, ele se deleitou em amar os seus pais. Essa é a razão. Ele escolheu livremente ter prazer em amar seus pais. O amor de Deus pelos pais de Israel, em Abraão, era livre, misericordioso e não era restringido por nada que os pais fossem. Abraão era simplesmente um homem já com 75 anos que adorou a lua a vida inteira. Então, uma das maneiras pelas quais Deus deixa isso claro, essa eleição incondicional e totalmente gratuita, é que quando Abraão teve 2 filhos, Deus quis ensinar. Se você tirar isso da Bíblia, você não consegue mais compreender nada do que Deus está fazendo. Isso está no coração de tudo que Deus está fazendo, está no coração do sola gratis, está no coração do soli deo glória. Deus, para deixar isso cada vez mais claro, quando Abraão teve 2 filhos, Deus escolheu apenas um, não é? Isaque, e não Ismael, para ser o filho da promessa. Por quê? Porque era a sua escolha, era a escolha de Deus. E quando Isaque teve 2 filhos, mesmo antes de nascerem, Deus escolheu apenas Jacó e não Esaú, para continuar a linhagem do seu povo escolhido e dos seus propósitos redentores. Em cada passo, Deus age de uma maneira que destaca a sua liberdade na eleição. No caso de Isaque, o filho nasce por intervenção milagrosa e divina. O que Deus está ensinando? Quando Abraão e Sara são velhos demais para ter filhos, o objetivo é mostrar que o propósito de Deus na eleição não é limitado pelas habilidades e inabilidades humanas. Eles são incapazes de ter filho, mas eu vou escolher quem eles são incapazes, porque a minha escolha vai criar aquilo que eu escolho. Ele é livre para escolher quem ele quiser, mesmo que ele tenha que criar um filho milagrosamente para isso. Ele não depende dos homens. A escolha é totalmente livre. A escolha de Deus era por algo que estava totalmente fora das habilidades do homem, que era Abraão e Sara, que não podiam ter filhos. Ele não vou escolher o que você pode ter, eu vou escolher o que você não pode ter, porque a minha escolha vai criar isso. Essa é a verdade que João Batista tinha em mente quando ele alertou os fariseus e saduceus, dizendo assim: não se atreva a dizer para si mesmo, temos Abraão como nosso pai, porque eu vos digo que Deus é capaz dessas pedras de criar filhos para Abraão. Mateus 3:9. Em outras palavras, nunca pense que Deus é obrigado a escolher você por causa de algum ser humano distinto na tua descendência física, porque se Deus quiser, João Batista está dizendo, Deus pode tirar filhos de Abraão dessas pedras. A escolha de Deus não está dependente de você ou de qualquer ser humano, de ninguém. Se Deus precisar de descendentes de Abraão para cumprir a sua promessa na eleição, Ele está dizendo, Ele pode criar esses filhos a partir dessas pedras aqui. Ele não está encaixotado, Ele não está dependente de nada, Ele não está limitado por nada na criação. Então, cuidado com a presunção da graça eletiva. Ela é absolutamente grátis.
Deus faz o mesmo ponto na maneira como ele escolhe Jacó e não Esaú. No caso deles, em vez de ser eu vou ter que criar o escolhido, né, e não as habilidades humanas, no caso deles, Deus escolheu o filho que, de acordo com todos os costumes, expectativas humanas, ideias humanas, sabedoria humana, devia ser escolhido o mais velho. Assim ele mostra que Deus pretende minar qualquer tentativa de limitar a liberdade dele. Eu não vou escolher o mais velho, não vou. Mas isso é o certo, isso é o correto. Nada na mente de vocês vai limitar a minha escolha. A minha escolha é totalmente livre. Ela não está limitada em nada que flua do homem. Eu vou escolher o mais novo. E essa escolha vai prevalecer. Ele não é limitado por nenhum distintivo humano. É totalmente fútil quando um ser humano se levanta para falar sobre as escolhas de Deus. O apóstolo Paulo enfatiza em Romanos 9, 10 a 13, que a razão da eleição de Jacó e não Esaú, e de Isaac e não Ismael, era exatamente para mostrar que a eleição é totalmente incondicional e livre, é um ato totalmente da soberania de Deus. Esse era o propósito. Você pode ver isso lá quando você está olhando o Velho Testamento, e Paulo vai enfatizar, não se baseia em nada, na primogenitura, na virtude, na fé, é gratuito. Então, quando Rebeca concebeu filhos de um homem, nosso antepassado, diz Paulo, Isaac, embora ainda não tivesse nascido, não tivesse feito nada de bom ou ruim, a fim, Paulo vai dizer por quê, qual é a razão de Deus ter feito dessa forma, a fim de que o propósito da eleição de Deus pudesse continuar não por causa de obras, mas por causa do seu chamado. Ele disse, o mais velho servirá ao mais novo. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu diz outra versão, de Isaac, nosso pai, eu acho essa melhor, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas somente por causa daquele que chama, para ficar evidente de que a única razão da eleição é Deus. Foi-lhe dito, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. O que esse texto diz é que Deus escolhe os filhos da promessa, como está em Romanos 9, 8, de maneira a libertar sua escolha de qualquer obra humana, de qualquer distintivo humano. Ele faz a escolha de uma maneira que fica evidente que só o que chama tem a prerrogativa final, e que a única coisa que foi levada em consideração é o que chama, não o que é chamado. E é por isso que a eleição é chamada de incondicional. Paulo expõe isso de 3 maneiras. Jacó e Esaú tiveram os mesmos pais, versículo 10, ao contrário de Ismael e Isaac, de modo que os pais não eram o distintivo, porque você poderia falar assim, Deus escolheu Ismael porque Ismael era filho de Agar. Você encontrou um distintivo humano, não é? Deus vai levando, Paulo mostra, a não haver nenhum distintivo. Jacó e Esaú eram filhos dos mesmos pais, não é? E diferente de Isaac e Ismael. E a escolha foi feita antes deles nascerem. E não adianta tentar usar uma outra coisa, porque a Bíblia diz que escolheu antes exatamente para não se basear em nada do que eles faziam. Então não adianta dizer que Deus olhou o que eles faziam, porque Deus está dizendo no texto que isso não é levado em consideração. A escolha foi feita antes do nascimento, versículo 11, para que a escolha não fosse baseada em nada depois do nascimento. É o que diz, para que a escolha se baseasse apenas no que chama. De fato, Deus virou a mesa e escolheu o mais jovem. Em terceiro lugar, a escolha de Jacó foi feita antes que eles fizessem algo de bom ou mal. O argumento é claro, a eleição não se baseia em algo que alguém fez no futuro, em qualquer parte da história. É gratuito, é incondicional. E ele explica por quê. Porque eu amei Jacó e odiei Esaú. É algo totalmente, uma prerrogativa totalmente divina. Outro lugar no Antigo Testamento onde isso é enfatizado é Deuteronômio 7, 6, e depois até o 8, quando Moisés descreve a eleição de Israel. Ele diz assim, porque
povo santo és no Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não teve prazer em vós, nem vos escolheu por causa da vossa multidão ser maior do que a de todos os outros povos, porque vocês eram, na verdade, menores, mas porque o Senhor os amou. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Essa passagem ensina novamente a liberdade da graça de Deus em amar e escolher Israel. Não é porque vocês eram maiores, não é por nada, é só porque Ele te amou. Essa é a única razão de Deus, não há outra. Observe a pergunta que o versículo 7 levanta: por que Deus pôs o seu amor sobre vocês e escolheu? Moisés responde que não foi por causa da grandeza ou nada que havia neles, e sim só por causa do próprio Deus. Moisés está falando a mesma coisa que Paulo, que é a mesma coisa que a Bíblia inteira. Você vê que essa verdade, ela vai caminhar do Velho ao Novo Testamento com igual ênfase. Eles eram candidatos muito pequenos e improváveis para serem escolhidos por Deus. Se Deus olhasse todos os povos da terra, eles estavam no último lugar da fila. Não havia nada de bom neles, não eram grandes, não eram nada. Então, por que Deus se deleitou neles e escolheu? O versículo 8 dá a resposta: porque o Senhor os amou. Só por causa dele mesmo. Agora, lembre-se de qual era a pergunta do versículo 7. A pergunta era: por que Deus amou vocês? Porque Ele quis. Portanto, a primeira resposta que Moisés dá é: porque Ele te ama. E a resposta é: porque Ele te amou. É a única resposta. Ele te amou porque Ele te ama, porque Ele quis te amar. É isso que eu quero dizer com liberdade de Deus e liberdade eletiva do amor de Deus. Ele não coloca o seu amor sobre eles porque eles se qualificaram, porque eles ganharam algum tipo de concurso. Ele os ama por uma única razão: porque Ele amou. Não é? Mas a segunda razão que Moisés dá em Deuteronômio 7, porque Deus amou Israel e escolheu o Egito, ele diz que porque Deus amou cumprindo o juramento que Ele fez aos seus pais, que é como Ele escolheu Abraão entre todos os homens da terra. Porque Ele simplesmente amou, porque Abraão era lá um homem de 75 anos, adorador da lua. O juramento de bênção havia sido dado a Abraão em total liberdade divina, e foi confirmado em total liberdade para Isaac, não para Ismael, e foi confirmado em total liberdade para Jacó e não para Esaú. E da mesma maneira Deus estava livre no Mar Vermelho, não é? Mas livremente Ele amou aquele povo. É o que Moisés está trazendo de volta, a escolha de Deus para resgatar Israel no Mar Vermelho e transformá-lo em um povo terreno, levando o seu nome, foi simplesmente a sua misericórdia e graça. Foi uma extensão do cumprimento parcial do juramento gratuito e totalmente livre que Ele quis fazer a Abraão. Portanto, nós podemos encerrar essa parte aqui do Velho Testamento com Deuteronômio 10, 14, 15, 7, 6 e 8, que a maneira como Deus decidiu nomear sua graça gloriosa no Antigo Testamento era escolher um povo para si dentre todos os povos e fazer aquele povo a vitrine do seu trabalho redentor. E assim você lê em Isaías que Deus criou Israel para a sua glória. Ele fez tudo isso para a sua glória, como está em Isaías 43:7, que Ele os formou para que pudessem declarar o seu louvor, Isaías 43:21. E, em outras palavras, para estender o prazer que Deus tem em seu próprio nome. Ele escolhe um povo para desfrutar, louvar e proclamar o seu nome entre os povos. Então Deus tem prazer em manifestar a glória da sua graça livre na eleição soberana. E quando a gente chega então nos gentios, né, a gente chega no Novo Testamento, Deus continua a se alegrar somente assim. Então, quando a gente se volta para os gentios e começa a reunir um povo chamado igreja, não é?
Foi isso que Jesus quis dizer em Mateus 21, 43, quando disse: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de você e dado a uma nação que produz os frutos dela, a igreja, os frutos dele, a igreja. Então, durante esse período, Paulo diz: um endurecimento atingiu Israel até que todo o número dos gentios chegue, Romanos 11, 25. Então, séculos e séculos passaram em que os povos estavam na mais profunda escuridão da ignorância. Paulo chama isso dos tempos da ignorância, em Atos 17:30. Mas agora a grande comissão está pressionando o evangelho, e através dessa proclamação Deus está chamando eficazmente aqueles que Ele deu a Cristo. Como a igreja não é um grupo étnico como Israel, Deus não está falando de uma nação para fins terrestres. Em vez disso, no Novo Testamento Ele fala dessa eleição, dessa escolha de Deus do indivíduo para crer e se tornar parte dessa nação de redimidos. E tendo em vista o prazer de Deus final em manifestar a glória de quem Ele é na eleição, você pode começar com Lucas 10, 21. E a razão pela qual esse texto é tão importante, esse verso, é porque é um dos dois únicos lugares no Evangelho em que diz que Jesus se regozijou, que Jesus se encheu de uma alegria imensa no Espírito Santo. Os 70 discípulos tinham saído para pregar, e eles acabaram de voltar e falar sobre os resultados, e na mesma hora Jesus se alegrou no Espírito Santo, a Bíblia diz, e disse assim: agradeço, Pai, Senhor do céu e da terra, por ter escondido essas coisas dos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos, aos bebês. Sim, Pai, pois assim é, porque assim foi do teu prazer, porque assim foi do teu agrado. Não é maravilhoso? Observe que todos os 13 membros da Trindade estão se regozijando nessa oração de Jesus. Nada agrada mais a Deus do que mostrar a glória da sua soberana graça na eleição. Porque observe aqui que a Trindade está regozijando, Jesus está se regozijando, não é? Mas o texto nos diz que Ele se regozija no Espírito Santo. Ou seja, o significado disso é que o Espírito Santo está enchendo Ele, como um homem, Deus homem, mas é como um homem, a descrever a plenitude do prazer de Deus, Pai, em eleger quem Ele quiser. Você vê que Ele se alegra no Espírito Santo, em que o Pai foi do agrado, do deleite do Pai, esconder isso de alguns e revelar a outros. E sim, Pai, pois esse foi o seu prazer. Você vê que aqui é o deleite de toda a Trindade, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade se regozijando no Espírito Santo, não é? Pelo regozijo do Pai em agir assim. Você vê a Trindade se regozijando. Agora, no que a Trindade se regozija nesse instante que Jesus está fazendo isso? É o amor de Deus que elege livremente e esconde daqueles que acham que algum distintivo de saber humano importa, ou qualquer coisa humana, e revelou isso aos menos improváveis. Por quê? Porque foi do agrado dele. Agradeço a Ti, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. E o que o Pai esconde e revela? Sobre o que Jesus está falando? Por que ele está tão feliz no Espírito Santo? Porque foi a felicidade e o agrado do Pai esconder algo de alguns e revelar outro. O que o Pai está escondendo? O que o Pai está revelando? Lucas 10, 22 dá a resposta: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, o que Deus Pai deve revelar é a verdadeira identidade espiritual de Cristo.
O que Jesus está dizendo é que foi do agrado do Pai revelar a verdadeira identidade espiritual de Cristo para alguns e esconder de outros. Ou seja, para alguns, como o Deus desse século cegou eles para verem a luz da glória do Evangelho na face de Cristo, então, foi do agrado do Pai mostrar a alguns essa beleza e esconder. Quando os 70 discípulos retornam da sua missão evangelística e dão um relatório a Jesus, ele e o Espírito Santo se alegram pelo Deus Pai ter escolhido, de acordo com o seu próprio prazer, revelar o Filho a alguns e não a outros. Você vê, e a segunda pessoa da Santíssima Trindade se alegra, movido pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, naquilo que a primeira pessoa da Santíssima Trindade se alegra, que é revelar o seu Filho a quem ele quiser. O ponto disso não é que existam apenas certas classes de pessoas que são escolhidas por Deus. O ponto é que Deus é livre para escolher os candidatos menos prováveis, para que a graça seja manifestada assim. Assim como na eleição de Abraão, era improvável um idólatra, adorador da lua, com 75 anos, que não estava buscando Deus. Assim como Isaac, um filho que não era para existir, o próprio Deus teria que criar um milagre da sua existência. Assim como era improvável Jacó, o mais novo dos gêmeos. Deus contradiz o que o mérito humano pode ditar, ou o que a mente humana pode conceber, ou as diferenças que a mente humana pode querer traçar. Ele se esconde das maiores mentes e revela as menores, porque essa revelação da beleza, só o Pai conhece o Filho, só quem Ele quiser fazer conhecer, pode conhecer, não depende de nada fora de Deus. Não há nenhuma ignorância que seja impedimento, e também não há nenhuma capacidade natural humana que facilite as coisas para o homem. Quando Jesus vê o Pai livremente iluminando e salvando pessoas cuja única esperança era a graça soberana, ele exulta no Espírito Santo e ele tem um prazer na eleição do Pai. Eu te louvo, ó Pai, no Espírito Santo, exultando de alegria, porque foi do teu agrado fazer assim, esconder a revelação de quem eu sou de uns e revelar a outros. Você vê, o Espírito Santo se regozija, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se regozija, que é Jesus, no que o Deus Pai se regozija na sua eleição livre. Deus Filho e Deus Espírito Santo são tão dedicados a exaltar a Deus, como cada pessoa da Santíssima Trindade é dedicada a exaltar o outro. Deus Filho e Deus Espírito Santo são tão dedicados a exaltar a Deus, o Pai, que se regozijam quando Ele exerce sua sabedoria, poder e graça para escolher um povo para si de uma maneira que confunde toda a expectativa do mundo e tudo aquilo que o homem poderia tentar ver como distintivo, não é? Acaba, massacra toda a ideia que o humanismo é. É por isso que quanto mais o humanismo vai, mais as doutrinas da salvação têm dificuldade na mente das pessoas, e por isso que o humanismo e o evangelho estão em lados totalmente opostos. É escândalo e loucura, né? Os sábios são ignorados em seu orgulho, em sua mente, e aqueles que não têm nada, os improváveis, os desamparados, são surpreendidos com a liberdade soberana de Deus de escolher quem Ele quiser. Como João Batista disse, Deus pode tirar dessas pedras filhos de Abraão. Porque as pedras iam fazer alguma coisa para merecer? Não, porque Deus pode. Ele pode. Então as tabelas são diferentes daquilo que o mundo espera. As escolhas de Deus são totalmente diferentes do que o mundo espera. Elas são totalmente livres. E Deus sempre faz as escolhas que deixam isso mais evidente. A sabedoria do homem é totalmente abatida. O orgulho do homem é totalmente humilhado. A liberdade da graça de Deus é exaltada quando os principais candidatos do mundo são rejeitados. E Deus surpreende a todos com a escolha de quem toda a sabedoria humana não veria como sábio. Isso alegra Jesus no Espírito Santo.
a humilhação do orgulho do homem e a exaltação da liberdade da graça de Deus. Isso alegra você? A humilhação de todo o orgulho humano e a exaltação apenas da graça de Deus, é isso que leva ao Soli Deo Gloria, o sola gratia. Qualquer doutrina no meio que diminua isso, não pode levar a um sola gratia, não pode levar a um Soli Deo Gloria, É impossível você olhar essa verdade na qual o Espírito Santo está exultando e Jesus exultando e sendo colocada como pilar de tudo que Deus faz, e dizer depois que ela não é essencial. Isso é o fogo que incendeia todas as afeições de Cristo e do Espírito Santo, e portanto que acende todas as nossas afeições, a liberdade da graça de Deus, da sua soberania. É exatamente isso que Paulo se concentra quando ele descreve a eleição de Deus na formação da igreja em 1 Coríntios 1, 26 a 31. Enquanto lê, procure o que está sendo contestado e o que está sendo promovido. Nesse texto, Paulo está promovendo algo, e Paulo está contestando algo, Paulo está colocando algo para baixo e algo para cima. Preste atenção no que ele está colocando para cima e no que ele está colocando para baixo, no que ele está exaltando e no que ele está humilhando. O texto diz assim: porque vede, irmãos, a vosso chamado, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, nenhum ser humano jamais se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se somente em Deus. Então o pensamento aqui é semelhante ao de Lucas 10, 21. Jesus se alegrou, por quê? Porque Deus, ele se alegrou na liberdade soberana de Deus, que foi do agrado dele esconder aqui, revelar aqui, e revelar ao menos provável. Deus escolheu livremente quem pertencerá ao seu povo. Deus não elege simplesmente Cristo e depois espera que a liberdade do arbítrio do homem governe quem vai estar em Cristo ou não. Paulo diz explicitamente: porque por Deus você está em Cristo. Ou a melhor versão aqui em 1 Coríntios 1,30, é porém por iniciativa de Deus que você está em Cristo. Por que você está em Cristo? Não me coloque nada que não seja iniciativa de Deus, ou você está indo frontalmente contra o que Jesus estava se alegrando no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo, esses textos, lá desde que nós começamos em Gênesis, não há em nenhum momento na Bíblia nada difícil de ser entendido. Alguém pode gostar ou não gostar, mas não gostar da verdade, você não pode ser salvo por uma verdade que você não gosta. A inimizade só foi tirada de nós, que é a obra que o Espírito Santo faz, se nós amamos o que faz Jesus exultar, o Espírito Santo exultar e o Pai ter prazer. Agora, se o que faz Deus ter prazer, Jesus exultar, o Espírito Santo exultar, me aborrece, é óbvio que eu estou em inimizade contra Deus. É óbvio que isso não foi vencido. É óbvio que eu não sou recipiente de uma mente que se alegra no que Deus se alegra. Então, Paulo diz: por iniciativa de Deus você está em Cristo. O sola gratia não pode colocar nada da iniciativa do homem, e não adianta nós falarmos depois que falar é só por iniciativa de Deus. Alguém diz é por iniciativa de Deus, mas também é por iniciativa do homem, e eu falar isso aí também é o evangelho, porque duas coisas opostas não podem estarem certas. Por Deus você está em Cristo, e é por causa da iniciativa de Deus que ele se tornou justiça, santidade e redenção. Você não tem como ter essas coisas e dizer que a iniciativa foi de outra pessoa. 1 Coríntios 1,30. Então, sua união com Cristo foi uma escolha de Deus, e nele você recebeu justiça, redenção. A eleição não é a escolha de Deus de um grupo desconhecido de pessoas que vêm a Cristo em virtude do seu poder autodeterminado. A eleição é o ato de Deus pelo qual ele determina quem estará em Cristo.
por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. E o ponto principal dessa passagem seria prejudicado, seria anulado se a eleição não fosse a eleição de indivíduos para estar em Cristo, porque é sobre isso que Paulo está dizendo. Por iniciativa dele vocês estão em Cristo, pois o ponto da passagem é de veja que tipo de pessoas existem em Cristo: os tolos, os fracos, os desprezados, os que nada são, eles estão em Cristo, pela iniciativa de Deus. E por que Deus escolheu os tolos, os que nada são, os piores? Deus escolheu o que é tolo, Deus escolheu o que é fraco, Deus escolheu o que é baixo e desprezado. Por iniciativa de Deus vocês estão em Cristo. Esta não é a eleição de Cristo, mas é de quem está em Cristo. É uma razão para esse tipo de, há uma razão para esse tipo de eleição, há uma razão crucial, tem um objetivo, Deus tem um propósito, Deus está querendo levantar, Paulo está querendo levantar algo, o texto está levantando algo, está rebaixando algo. O quê? Esse é o objetivo, e é o objetivo alcançado ao Deus escolher quem está em Cristo. O seu objetivo tem duas partes, uma positiva e uma negativa. A negativa é que seu objetivo é que nenhum ser humano se glorie diante de Deus. Verso 29, é para isso. Por que Deus fez isso? Para nenhum ser humano, nunca o orgulho humano se levantar e dizer que de alguma maneira participou daquilo que Deus fez. E o objetivo da eleição de Deus é a eliminação de todo o orgulho humano. Pegue, é óbvio que uma gota de humanismo tem toneladas de orgulho humano. Pegue qualquer coisa que contrarie ou que eleve o orgulho humano, e você está indo exatamente na direção oposta do objetivo de Deus aqui. O objetivo de Deus na eleição é a eliminação de todo orgulho humano. Explicitamente Paulo está dizendo para que nenhum ser humano se glorie na presença de Deus. Por isso ele escolheu assim. Mas positivamente, negativamente, o que ele está botando para baixo é o orgulho humano. Ele fez isso para que ninguém, nunca, jamais, em tempo algum, agora e na eternidade, se glorie diante dele. Agora, isso é o negativo, para que nunca nenhum ser humano se glorie. Agora, qual é o positivo? O positivo está no 31, não é? O negativo no 29. O positivo: para quem se gloriar, glorie-se no Senhor, que foi a única razão desses nadas terem sido escolhidos. Era nisso que Jesus estava se gloriando. Pai, ele se regozijando no Espírito Santo, porque foi do teu agrado esconder isso dos mais e escolher os piores. Então, em outras palavras, o objetivo da eleição é tirar todos os que se vangloriam em alguma coisa no ser humano e concentrar toda a sua glória em Deus. Isso é o Soli Deo Glória. Tire essa doutrina e acabou o Soli Deo Glória. Não adianta alguém dizer que crê no Soli Deo Glória para simplesmente dizer no final que essa doutrina não é essencial. Sem isso, você tem palavras sem significado. Um prédio sem alicerces vai cair. Tudo que a pessoa disse não tem substância. Aqui o texto: o homem é humilhado e Deus é exaltado. O homem é feito humilde e Deus está colocado no seu lugar. Faça o homem ver sua total dependência da misericórdia livre de Deus, da qual ele não merece, e magnifique a glória da graça gratuita de Deus, que salva soberanamente. Isso é pregar. Menos que isso não é pregar o Evangelho. Qualquer coisa que não faça isso, que não coloque o homem no pó da humilhação e dê essa glória infinita a Deus, não é a pregação do Evangelho. Não é nisso que Jesus se alegrou e o Espírito Santo naquilo que o Pai fez. E é por isso que Deus tem prazer na eleição. E é por isso que você não pode dizer simplesmente depois de falar sobre essa porque isso é o alicerce do que Deus está fazendo, é o motivo, é a razão. Tire isso e você não tem mais como dizer que o Evangelho ficou. O Evangelho ficou aonde? Aonde ficou a graça de Deus? Aonde ficou o sola gratia? Aonde ficou o Soli Deo Glória? Não ficou mais.
Como eu disse, a igreja medieval acreditava na graça, mas ela, quando ia explicar, era óbvio que a graça que ela falava não era graça de verdade, nem a glória a Deus era glória a Deus de verdade. Essa é o que a Bíblia chama da glória da sua graça. Deus fez todas as coisas para mostrar a glória da sua graça. 3 vezes, no primeiro capítulo de Efésios, Paulo grita e declara esse grande propósito de Deus em nos salvar, o grande propósito de Deus na eleição. Tudo é para o louvor da glória da sua graça. Primeiro, nos versículos 4 e 6, ele diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, porque em amor nos predestinou à filiação por Jesus Cristo por si mesmo, de acordo com o prazer da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Essa é a razão, para que a sua graça sozinha receba toda a glória. Se alguma coisa a não ser só, você vê, só a eleição soberana de Deus, é o que Paulo diz aqui, ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para isso. Qualquer coisa que contraria isso não pode, no final, você falar que ainda é o evangelho que Paulo está pregando em Efésios, o que ele está pregando em Coríntios, o que está pregando em Romanos. No segundo bloco, nos versos de 11 a 12, ele diz: em Cristo nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, motivado só por ele mesmo, como Moisés disse a Israel: por que Deus amou vocês? Porque amou. É isso que é agir de acordo com o conselho da sua vontade. Em Cristo somos escolhidos, tendo sido predestinados de acordo com o propósito daquele que trabalha todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Para quê? Qual o resultado? Para o louvor da glória da sua graça. E no terceiro bloco, no versículo 14, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, assegurando a redenção da possessão comprada por Deus. Ele é o penhor. Para quê? Paulo diz: para o louvor da sua glória. Em cada um desses casos, o que está sendo expresso é o objetivo de Deus. Por que Deus age assim? Por que ele age livremente, soberanamente na eleição? Para o louvor da glória da sua graça. Deus elege, predestina e assegura o objetivo final, ou seja, o querer, o efetuar, para que a glória da sua graça seja louvada para todo sempre, com afeição ardente, a mesma afeição que Jesus demonstrou ao louvar a glória da sua graça no Espírito Santo. E é por isso que Deus se deleita na eleição. É a grande e primeira obra da graça livre que tira o refúgio final da autoconfiança, do orgulho humano, e lança o homem na inabalável rocha do amor, da aliança eterna de Deus, do amor soberano de Deus. Hoje, para muitas pessoas, é surpreendente que Jesus valorize tanto os direitos soberanos da liberdade da eleição de Deus, que falaria como ele falou com quem recusou. Quem não creu em Jesus, o que ele falou para aquelas pessoas? Ele disse algo surpreendente. Ele fala de uma maneira a impedir que eles se gabem, como se eu não crendo, estou anulando o propósito de Deus. Deus tinha um propósito e eu vou frustrar. Jesus está dizendo: você não está frustrando, a sua impiedade não está frustrando nada, você não está entendendo. Jesus diz assim em João 10, 25, 26, o que é um dos textos mais surpreendentes, porque as pessoas pensam que a sua dureza frustra Deus. Jesus está dizendo: não, tua dureza não frustra Deus em nada. Ele diz assim: eu lhes disse e vocês não acreditaram. As obras que faço em nome do meu Pai são testemunhas de mim, mas vocês não acreditam, porque vocês não pertencem às minhas ovelhas. É por isso que vocês não acreditam. Você vê, pense no momento do que ele está dizendo, pense no que isso significa, e pense no fato de que Jesus se atreveria a dizer isso para os incrédulos. Jesus não está dizendo: você não pertence às minhas ovelhas porque você não crê, que é o que a maioria das pessoas diriam, e que a maior parte dos pastores diriam, as igrejas diriam. Por que você não é ovelha de Cristo? Porque você não crê. Porque se você crê, você é ser ovelha. Jesus está dizendo exatamente o oposto. Sabe por que você não crê? Porque você não é minha ovelha. Porque se você fosse minha ovelha, você ia crer. O que é dito é que você não é minha ovelha porque não crê. Jesus está dizendo: não. Você não crê porque não é minha ovelha. Você não está frustrando meu Pai ao não crer. Porque se meu Pai tivesse me dado você como uma ovelha na eternidade, você teria crido. Você, ao não crer, não crê porque você não é minha ovelha.
porque o meu pai nunca me deu você. Você não está frustrando ele, como se ele me tivesse dado você, e eu não vou ter você, e ele queria fazer algo em você, mas não vai conseguir. Não, você não crê, porque você não é minha ovelha. Ele diz assim, eu lhe disse, e você não crê, as obras que faço em nome do meu Pai são testemunhas de mim, mas você não acredita, porque você não pertence às minhas ovelhas, por isso você não acredita. Pertencer às ovelhas nesse texto não depende de crer, você vê? É o contrário. Crer depende de ser ovelha. Você não crê porque você não é minha ovelha. Não existe a dependência de crer para ser ovelha. O que acontece é o oposto. Pertencer às ovelhas é que permitiria vocês crer. Pertencer às minhas ovelhas é que faria você crer. Então Jesus está dizendo, a razão pela qual você não acredita é porque você não pertence. Isso inverte o que as pessoas pregam hoje. O que Jesus quer dizer com minhas ovelhas? Você podia tentar dar um significado, mas Jesus não deixa, ele mesmo vai dar o significado em João mesmo. O que ele quer dizer quando dizer que com minhas ovelhas? Você não acredita porque você não é as minhas ovelhas. Isso, você, por exemplo, vê em João 10, 27 e 29, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, meu Pai que me deu, você vê? É maior do que tudo, e ninguém é capaz de arrancá-las da minha mão. Ele está dizendo isso, as minhas ovelhas, isso meu Pai me deu, vocês não acreditam porque vocês não são minhas ovelhas, meu Pai não me deu vocês, o Pai deu as ovelhas ao Filho, então elas são dele, elas vão crer, a inimizade vai ser tirada. Jesus está usando esse argumento e dizendo, vocês não creram, não estão frustrando meu Pai, porque vocês não creram, porque vocês não são minhas ovelhas. Esta é a maneira de Jesus falar sobre a eleição no Evangelho de João. Qual é a nossa maneira? Nós nos alegramos, Jesus se alegra com o propósito do soberano do Pai, quando ele diz, Pai, eu te alegro porque foi do teu agrado, me dá essas pessoas como minhas ovelhas e não essas, foi do teu agrado revelar isso a esses e não a esses. Deus escolheu um povo para si, essas são as ovelhas dele, as ovelhas eleitas. Ele então entregou ao seu Filho, para que possam ser salvos, mediante todos os meios que ele mesmo determinou. Você pode ver isso claramente em João 17, 6, onde Jesus diz assim, manifestei seu nome às pessoas que tu me deste do mundo, eram seus e tu me deste, e eles creram na tua palavra. Crer foi consequência do fato de eles eram de Deus. Por que Jesus sempre fala, tu me deste, vocês não são as ovelhas do meu Pai, as ovelhas que o Pai me deu? Porque antes de serem de Jesus, elas são do Pai pela eleição soberana. Para que Jesus possa falar com confiança sobre algumas ovelhas entre o rebanho de Israel, que são definitivamente dele, portanto, primeiro, pertencer ao Pai, por eleição. Ele está orando dizendo, eram teus e tu me deste. Eram tuas ovelhas, eram teus e tu me deste. Eram teus por eleição, soberana, e depois foram entregues ao Filho pelo Pai, e você deu a mim. Pertencer ao Pai precede vir a Jesus, só virá a Jesus quem pertence ao Pai, antes, por eleição. É o que Jesus diz em João 6, 37 e 39, todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e esta é a vontade daquele que me enviou, para que eu não perca nada de todos os que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Está falando sobre salvação, não é? Sobre ressuscitar no último dia, eu dar a vida eterna, nunca perecer. Então imagine-se como um fariseu ouvindo essa mensagem. Pense você no lugar dos fariseus que estavam ouvindo Jesus falar isso naquele dia, não é? O fariseu estava pensando, esse Cristo, ele não acha que eu vou ser sugado pelo movimento dele, e vou ficar junto com coletores de impostos, eu tenho vontade própria, eu tenho autodeterminação, eu vou determinar o meu destino. É muito do que dizem os cristãos hoje. Muitos cristãos que não creem
no que eles não acreditavam, né, no que Jesus estava dizendo. Então imagine Jesus sabendo que este é o argumento no coração deles. Jesus diz: vocês se orgulham de estar no controle da vida de vocês, vocês se orgulham e acham que podem frustrar os planos do meu ministério, dizendo que não vão crer em mim, que não creem. Você acha que os grandes propósitos do Deus Pai na salvação depende da vontade vacilante de vocês? Em verdade, eu digo que a razão final pela qual vocês não acreditam em mim é porque vocês não são minhas ovelhas. Meu Pai nunca me deu vocês. A razão é essa. A razão não é que vocês são isso ou aquilo. A razão é totalmente que eu só sou revelado a quem o Pai quiser revelar. Essa é a razão, não é vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a jactância e o orgulho de vocês, o orgulho da incredulidade é destruído pela doutrina da eleição. Mesmo o orgulho daquele que diz: eu vou crer no que eu quiser, não creio nisso, porque eu sou assim. Jesus está dizendo: não, você só não crê porque o Pai nunca me deu você. Essa é a razão. Nem o orgulho da incredulidade sobra diante da doutrina da eleição. Aqueles a quem Deus escolheu, Ele também deu ao Filho. E aqueles a quem Ele deu o Filho também chamou. E aquele a quem o Filho chamou, Ele vai glorificar. O que Jesus está falando em João é a mesma coisa que Paulo diz em Romanos 8. Não é? Dessa salvação inefável de Deus. Nós podemos resumir essa grande salvação do Evangelho de João com os seguintes passos: todo aquele que o Pai escolheu para ser dele, Ele deu ao Filho. João 17,6. É o que o texto diz. O Pai escolheu: eram teus e tu me deste. Em segundo lugar, todos aqueles que Ele deu ao Filho, vão ao Filho. João 10,14. E são chamados eficazmente para isso. João 10,3. E todos os que Ele chama, ouvem a sua voz e conhecem a sua voz. João 10,14. E eles reconhecem a sua voz. João 10, 4 e 5. E eles vão até Cristo. João 6,37. E eles vão seguir a Cristo. João 10, 27. E o Filho vai dar a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11 e 15. E todos por quem Ele morre, Ele dá a vida eterna. João 10, 28. E Ele mantém essas pessoas na palavra do Pai, ou seja, Ele é poderoso para operar todas as coisas, o querer e o efetuar, não é? Como está em João 17,6, Ele mantém através da palavra, para que ninguém que o Pai deu a Ele se perca. João 6,39, ou seja arrancada da sua mão. João 10, 28, mas que todos ressuscitem no último dia. João 6,39, para glorificar o Filho para sempre. João 17,10. Maravilhoso, esmagador, espantoso. E é por isso que o Pai tem prazer na eleição. Você vê, é o fundamento indestrutível de uma salvação infalível, que ronda e dá toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e rouba e tira toda a possibilidade de qualquer orgulho humano. É o único evangelho que existe. Não é por acaso que esse ensinamento do Evangelho de João soa exatamente como o grande ensinamento sobre a eleição em Romanos 8, 28, 32. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, por essas ovelhas que Ele deu a Cristo, quem será contra nós? Então, nada se perde em nenhum estágio da redenção ao longo do caminho. Por tudo que nós já vimos, como a expressão é usada, conheceu. Algumas pessoas, diante dessa contínuo ensino de toda a Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, tentam perverter exatamente textos que estão falando sobre isso, para tentar encontrar algo de tamanha inimizade que tem a essa verdade que está percorrendo toda a Bíblia.
tudo é feito para magnificar a glória de Deus, ao sol lhe deu glória, e não sobrar nada para o orgulho humano. Falam sobre os que Deus conheceu, Ele predestinou, como se Deus tivesse olhado para o futuro e visto alguma coisa. Tudo isso se perde no próprio contexto das afirmações de Paulo, e é óbvio em tudo que a Bíblia ensina. Então observe Romanos 10:30, que diz: e a quem Ele predestinou, a esses também chamou, e a quem chamou, a esses também justificou, e a quem justificou, a esses também glorificou. Concentre-se por um momento no fato de que tudo de todos a quem Deus chama, Ele justifica, sem exceção. Estes chamados do versículo 30 não é todas as pessoas que estão ouvindo, por exemplo, eu pregar nesta noite, ouviram todos os pregadores ou todos os cristãos pregando, porque nem todos que ouvem esses chamados são justificados. Aqui está falando que todos os que são chamados são justificados, está falando sobre outra coisa. A razão pela qual nós sabemos que não muitos dos que ouvem não são aqui, porque muitos dos que ouvem não são justificados, não é? E para você ser justificado, você deve ter, você é justificado pela fé, que é um dom de Deus. Portanto, esse chamado no versículo 30 não é o chamado ao arrependimento, quando nós pregamos a todos os homens que se arrependam, ou a revelação de Deus na natureza, como o Salmo 1, Romanos 1 mostra, e nem o chamado da nossa pregação. Todo mundo recebe esse chamado da natureza, não é? Da existência de Deus, e todos os que ouvem o Evangelho ouviram o chamado do Evangelho. O chamado aqui é dado apenas àqueles a quem Deus predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aqueles a quem Ele predestinou, a esses Ele chamou, ninguém mais. E esse chamado leva necessariamente à justificação. Aqueles a quem Ele chamou, a esses também justificou. Todos os chamados são justificados porque foram predestinados. Mas sabemos que a justificação é pela fé, como está em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé. Portanto, todos os que são chamados vão crer. É por isso que Jesus disse: se você fosse minha ovelha, você iria crer. Se você fosse chamado, você ia crer. Se você tivesse sido me dado a mim pelo meu Pai, você ia crer. Porque a justificação é pela fé. Já que ninguém pode ser justificado sem fé, hein? Então, entre o ato da predestinação e da justificação de Deus, há o ato do chamado divino, que vai criar a fé para que eu seja justificado. Como a justificação é somente pela fé, o chamado em vista deve ser o ato de Deus pelo qual Ele concede a fé. E como resulta necessariamente, sempre, todos os que Ele chama, Ele justifica, todos os que Ele chama vão crer. Esse chamado tem que ser eficaz e irresistível. Ninguém é chamado nesse sentido que não seja justificado. Ninguém pode ser justificado sem crer. Por isso que Jesus disse para aqueles fariseus e para aquelas pessoas: vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não foram chamados, e não foram chamados porque vocês nunca foram dados a mim pelo meu Pai. Portanto, o chamado do versículo 30 é a obra soberana de Deus que leva a pessoa à fé, pelas quais elas são justificadas. Não existe nenhuma fé autocriada no Evangelho, nenhuma fé que nasce simplesmente do homem, como obra do próprio coração autodeterminado do homem. Quando Paulo diz no versículo 29, aquele a quem Ele conheceu também predestinou, como nós vimos, ele não está olhando para nada que os homens fizeram, não pode significar isso nem dentro do texto. No versículo 30, diz que as pessoas não chegam à fé por iniciativa, mas pelo chamado. Eles são chamados eficazmente, e é por isso que Paulo pode dizer que todo aquele que é chamado é infalivelmente justificado, sabendo que só podemos ser justificados pela fé. A justificação é pela fé, assim o chamado divino garante a fé. Ser ovelha de Cristo garante a fé. Vocês não creram porque não são minhas ovelhas. Se fossem, iam crer, porque se vocês foram escolhidos pelo Pai, o chamado dele garante a fé.
não é produto da autodeterminação a qual Deus responde, é o produto da graça soberana de Deus. Portanto, a presciência de Deus, em Romanos, não é a consciência de algo que acontecerá, pelo contrário, é o tipo de conhecimento que nós vimos o tempo todo. Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos, os seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo. Diz a versão aqui de Gênesis 18, 19. O que está no original, que algumas versões tem mais claramente, porque eu tenho te conhecido. Porque essa é a expressão em Jeremias 1,5, diz: antes de te formar no ventre, eu te conheci. É óbvio que Deus sabe como todas as pessoas serão antes de criar elas, mas Ele está falando aqui daquele conhecimento único. Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes de você nascer, eu te consagrei e te designei um profeta para as nações. Ou como nós vimos Amós 3,2: tu somente, Israel, eu tenho conhecido de todas as famílias da terra. Tal conhecimento é o mesmo que a escolha de amar, porque eu te amei, da eleição soberana. Aqueles que Ele conheceu são predestinados e são conformados à imagem do seu Filho. Então nós não temos, o tempo está acabando, do início ao final, toda a verdade de Deus flui para um só lhe deu glória. Mas não adianta você dizer que acredita num só lhe deu glória ou na graça, se as doutrinas que a pessoa diz crer desfazem exatamente só Deus ter toda a glória. Tudo que Paulo estava construindo em 1 Coríntios, no capítulo 1, era para que ninguém se glorie, para que quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Por isso ele escolheu assim, por isso ele tem esse deleite, por isso Jesus se deleitou na eleição soberana do Pai, exultou no Espírito Santo. Por isso você vê a Trindade se regozijando, Jesus no Espírito Santo exultando na escolha soberana do Pai, em quem ele revelaria Cristo ou não. Por isso Jesus disse aos fariseus e aquele povo que estava ali: a incredulidade de vocês não está frustrando a minha vinda ao mundo, nem está frustrando o propósito do meu Pai, porque vocês não creem por uma única razão, porque vocês não são minhas ovelhas. Tira até o orgulho da incredulidade, que dirá o orgulho da salvação. Algumas pessoas querem ter orgulho na incredulidade, mas a doutrina da eleição soberana, ela tira o orgulho da incredulidade. O incrédulo não pode ser acaba com o orgulho do incrédulo por não ter crido. Eu não acredito nisso, não. Você só não creu porque você não é minha ovelha. Então ele conhece, elege um povo para si antes da fundação do mundo, predestina esse povo a ser conforme a imagem do seu Filho, e ele chama a si mesmo em fé, criando fé, justifica através da fé, e aí opera o querer e o efetuar da sua vontade pelo poder do Espírito e glorifica. E nada pode separar essas pessoas do amor de Deus, porque o coração delas foi capturado, elas são ovelhas de Deus, elas ouvem a sua voz e o seguem. Não é como algumas pessoas tentam, depois de Paulo, fazer toda essa coisa mostrando como essas pessoas, em todas as aflições, vão continuar firmes. As pessoas pegarem o texto de Paulo, tirado de Romanos, e dizer que o que está sendo dito é que nada vai separar do amor de Deus. Você pode viver uma vida de pecados, não ter paz em Cristo, não ter nada, Cristo não ser precioso para você e você está em Deus. Não é isso, porque estar em Cristo é exatamente ter todas essas realidades operadas por Deus. Essa é a grande obra de salvação, ela está enraizada e fundamentada, a salvação está fundamentada no amor eletivo de Deus. Tire o amor eletivo de Deus e você não tem uma salvação bíblica. Como alguém pode simplesmente, depois de olhar para isso, dizer: olha, isso aqui não é essencial? O que sobra? O orgulho humano? Sobre o que do Evangelho? Sobre o que do Soli Deo Glória? Sobre o que do Sola Gratia? A única razão para que as pessoas, depois de falarem que creem nisso, tirarem isso do caminho, é a mesma razão que nós vimos lá no início. As pessoas diziam que criam em Cristo
intelectualmente apenas, mas como elas não queriam ser expulsas da sinagoga, queriam ser aceitas pelas pessoas, elas então não falavam nada. Para quê? Porque elas amavam mais a glória dos homens. Esse desejo de ser aceito pelos homens. Se essa pedra fundamental do amor eletivo de Deus se desfaz, a salvação bíblica se desfaz. Se o fundamento do amor eletivo de Deus se desfaz, não existe salvação bíblica, não existe a salvação, a única salvação que o Evangelho traz. Porque não existe uma salvação em que o homem possa se gloriar e toda a glória não seja dada a Deus. O propósito da eleição de Deus, e ele fica firme, é para que Deus receba toda a glória e nenhuma carne se glorie diante dele. Mas não vai desmoronar, o propósito de Deus, porque Deus tem prazer em fazer assim, e os filhos de Deus têm prazer no que Deus tem prazer. Porque esse é o prazer infinito do Pai, magnificar a glória da sua graça em Cristo e humilhar todo o orgulho humano. Jesus exultou no Espírito Santo, dizendo: ó Pai, eu te agradeço, porque foi do teu agrado agir livremente e soberanamente e esconder essas coisas de quem tu quiseste e de quem era até mais provável, segundo a ideia dos homens, e revelar ela a quem tu quiseste, a mim. Como as delícias finais do teu coração, abrir os olhos para ver isso. Muitas vezes me perguntam o quão importante isso é. Olha, isso é espantoso, porque não há mais como você ver o Evangelho quando isso é tirado. Isso é como tirar o alicerce de um prédio e dizer, para perguntar assim: você acha que o alicerce é importante? Se a gente tirasse o alicerce, o que aconteceria? Aconteceria que o prédio cairia. É como alguém falar: olha, a ponte de Niterói é maravilhosa e tal, mas se você tirar os pilares, ainda teria ponte. Não teria ponte, é ridículo. Tire a verdade do amor eletivo de Deus e você não tem mais nenhum propósito que está sob a salvação de todas as pessoas que Ele salva em Cristo. Então, há razões finais. Primeiro, essa verdade bíblica não apenas é encontrada aqui e ali, né, nas Escrituras. Você vai ter ela como o fio central de Gênesis até o fim. E ela é o sustentáculo do propósito pelo qual Deus nos salva: exaltar a glória da sua graça. Enquanto nada recebe glória a não ser somente Deus na manifestação da sua graça. Em segundo lugar, essa verdade humilha os pecadores e exalta a glória de Deus. Só a verdade do amor eletivo de Deus e das doutrinas que o acompanham humilham o homem e exaltam só a Deus. Dá um sola gratia, dá um só lhe deu glória. Não sobra nada. Então, como nós vimos em 1 Coríntios 1, 26 a 31, vimos que Deus escolheu, e Paulo diz que Ele escolheu para que nenhum ser humano se glorie na presença dEle. Mas quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Qualquer doutrina que faça alguém não se gloriar só em Deus, não é o Evangelho. O grande desígnio do caminho da salvação de Deus é ampliar a glória de Deus e destruir todo o orgulho humano. Qualquer doutrina que não está indo nessa direção não é o Evangelho. Você vê que se você não pode tirar nenhum desses pilares. Em terceiro lugar, essa verdade tende a preservar a igreja de escorregar para falsas filosofias do humanismo. Por que o humanismo entra na igreja? Porque as pessoas acham que realmente o homem pode trazer alguma coisa, pode trazer alguma cooperação. Se nós realmente, essa doutrina, essa verdade livra o homem de qualquer possibilidade de fletar com o humanismo. Por que mesmo no mundo reformado hoje há tanto do humanismo secular? Porque é óbvio, essas pessoas estão dizendo que essas doutrinas que são a base de tudo não são essenciais. Se elas não são essenciais, você, é óbvio, abriu a porta para o homem entrar,
para sua mente entrar, para sua sabedoria sobre a alma, sua sabedoria sobre paz, alegria entrar. Então a história nos mostra de novo isso. Outro dia eu estava lendo um livro sobre tristeza e depressão, escrito por um pastor. Ele disse que é reformado, mas o que ele estava dizendo, o que ele estava escrevendo, era totalmente o que o humanismo secular diz. Depois eu estava vendo que ele não acredita na soberania de Deus, como a Bíblia diz. Era óbvio. Quando você se afasta dessas doutrinas, você abre a porta para o humanismo, porque essas doutrinas vêm humilhar totalmente o homem e exaltar a Deus. Você só pode começar a exaltar o homem, a sabedoria do homem, a capacidade do homem, porque você primeiro disse que as verdades fundamentais sobre por que Deus salva e como Deus salva não eram essenciais. Se você tivesse se regozijado como Cristo, ó Pai, foi do teu agrado revelar isso para esses, esconder deste. Você não creu, porque você não é das minhas ovelhas. Não há nenhuma porta para a sabedoria humana, para o humanismo secular, quando você está blindado pela verdade do Evangelho de Deus. E em quarto lugar, essa verdade são boas novas de uma salvação que não é só oferecida. Você vê que essa salvação bíblica, ela não é oferecida, ela é realizada. Deus salva, Deus não oferece salvação, Deus não tenta salvar, Deus salva. Você não creu, porque você não é das minhas ovelhas ovelhas vão ser salvas, elas vão crer. Todo o que o Pai me deu virá a mim, e eu jamais lançarei fora, e vou ressuscitá-los no último dia. Você vê, essa doutrina essencial, mente do amor eletivo de Deus, ela não oferece salvação, ela salva. Não é uma salvação oferecida, está falando sobre a cruz como uma salvação realizada. Jesus não é nessa verdade um salvador potencial, ele é um salvador de fato. Ele salva todas as ovelhas que o Pai deu a ele. Deus compromete-se com a sua onipotência para salvar seu povo, e ele planeja isso na eleição, e ele realiza isso através da obra de Cristo na cruz, e ele efetiva isso através da obra do Espírito Santo. Ele faz. Os predestinados são chamados, os chamados são justificados, e os justificados são glorificados. Deus salva. O destino do povo de Deus está enraizado na eleição, é inabalável, é seguro. Essas são boas notícias. A compaixão de Deus por todas as pessoas se manifesta. Nunca permita que uma lógica alienígena, estrangeira, humanista, force você a escolher entre os ensinamentos das Escrituras ou adaptá-los a um homem. Como nós vimos hoje de manhã, em um nível, Deus não se deleita na morte dos ímpios, Deus se deleita, porque Deus não é sádico, Deus se deleita na sua justiça, na glória do seu nome, que é vindicado. E essas coisas, você vê, estão em plena harmonia. Em quinto lugar, essa verdade nos permite aceitar as exigências da santidade, em vez de diminuí-las, em vez de fazer, olha, aquela pessoa ali pode ser salva sem nunca ter alegria em Cristo. A gente não faz isso, porque a gente sabe que Deus está salvando, Deus está criando essas coisas, Deus está regenerando, Deus está dando um novo coração. Ele diz o que? Eu darei um novo coração para que creiam em mim, para que me obedeçam, para que me amem. Então nós podemos, em vez de diminuir, aquele cara está salvo, ele não ama muito a Deus, ele não ama a Deus, mas ele é salvo assim mesmo. Você vê, essa pessoa só diminuiu isso porque não acredita nessa verdade. Quando você acredita nessa verdade, você acredita na salvação que Deus realiza, você sabe que os filhos de Deus vão experimentar tudo que Deus disse, porque Ele disse, eu lhes darei um novo coração, para que creiam em mim, para que se alegrem em mim, para que se deleitem em mim, para que vejam o meu filho como eu vejo, para que tenham uma alegria nele indizível e cheia de glória. Não é porque por nenhuma habilidade humana eu vou fazer isso. A Bíblia ensina que há uma santidade sem a qual ninguém verá Deus. Nós não pregamos que não precisa haver a santidade, não é? Por quê? Porque dezenas de passagens na Bíblia falam da nossa salvação final. Porque a eleição cria no homem
O querer e o efetuar faz ele ver a beleza de Cristo, é olhando para o amor de Deus que o constrange, que ele é levado à obediência, à santificação. O amor de Cristo nos constrange, sendo que um morreu por todo, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Você vê, é a afeição do Espírito Santo, do amor tão grande de Cristo que nos constrange, não tem nada a ver com a lei. Surge então, você vê, não há nenhum problema entre toda a obra livre de Deus em nós e o nosso coração capturado por uma vida de santidade. E nós não precisamos diminuir, inventar um evangelho em que a pessoa não tem alegria em Cristo, não tem descanso em Cristo, não tem paz em Cristo. Por quê? Porque isso é o que Deus está fazendo. É o que Deus está produzindo. Eu vou dar a eles um coração para acreditar em mim, para seguir os meus caminhos. Eu vou circuncidar o coração deles. Eu vou abrir os olhos dele, como Paulo disse, para ver a minha glória na face do meu filho. Então, eles vão ser transformados de um grau de glória em outro grau de glória em alegria, de um grau de glória para outro grau de glória em paz, de um grau de glória para outro grau de glória em descanso, em deleite, como eu me deleito no meu filho. A eleição, então, é fundamental, final da segurança, porque uma vez que é o compromisso de Deus salvar quem deu o seu filho, é o compromisso dele decretar tudo que é necessário para a salvação, o querer, o efetuar, a fé. Agostinho colocou assim: não tenho nenhuma esperança senão na tua grande misericórdia. Concede o que tu ordenas e ordenas o que quiseres. Tu ordenas a nós continência. Verdadeiramente, por continência, somos unidos e trazidos de volta àquela unidade da qual fomos dissipados em pluralidade. Pois te ama muito pouco o que ama algo junto de ti, que ele não ama por sua causa. Ó amor que sempre queima e delicia, ó amor que sempre queima e delícia que nunca se apaga. Por graça, meu Deus, me acenda e me incendeie. Tu comandas continência, concede o que tu ordenas e ordenas o que quiseres. A certeza de que Deus responderá essa oração de acordo com o juramento da aliança é que a eleição garante, do início ao fim, aquilo que Deus está fazendo. Garante, por exemplo, aquilo que Jesus disse àquelas pessoas: vocês não creem porque não são minhas ovelhas, porque senão a fé seria uma coisa garantida para vocês, seria algo que o Pai ia trazer vocês a mim. A eleição nos impede de cair, você vê, de ambos os lados do cavalo. Não é? Evita o erro de pensar que nós podemos conquistar o favor de Deus em qualquer ponto, ou qualquer coisa que nós fizemos nos fez estar no reino de Deus e ir até o fim, mas também nos impede de cair daquele outro lado do cavalo que diz: eu posso viver uma vida que não ama a Cristo, não tem paz em Cristo, não se deleita em Cristo, não é constrangido pelo amor de Cristo, mas sou salvo porque fui eleito. Porque a eleição cria essas coisas, ela dá o equilíbrio, uma vez que o favor de Deus para conosco está enraizado no livre amor dele antes da fundação do mundo. Nós não podemos ganhar o que Deus escolheu conceder livremente, antes de termos feito qualquer coisa, não é? Como Paulo está dizendo em Romanos 9, mas também nos protege do erro de pensar que por sermos amados livremente, nós viveremos uma vida que não honra, não tem prazer, não tem deleite em Deus, porque a eleição cria exatamente todas as coisas que Deus determinou. Assim, o incentivo à santidade mantém a sua urgência em nossos corações, enquanto a garantia também. A verdade é que o portão é estreito, no caminho que leva à vida, como está em Mateus 7,14, e ao mesmo tempo, por causa de Deus estar operando tudo, o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve, como está em Mateus 11,30. Então a verdade da eleição preserva a urgência da obediência, o que nos leva a nos deleitar nisso, e a liberdade dessa obediência que é impulsionada não pela lei em nossos corações. Em sexto lugar, essa verdade nos abre a experiência avassaladora de ser amado pessoalmente com um amor
inquebrável de Deus, não é? Muitas pessoas não têm experiência pessoal em saber que foram amadas por Deus eternamente e serão cuidadas por Ele com um amor onipotente e supridor, mas esse amor eletivo de Deus faz o homem levar, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante da sua glória imaculados. Muitas pessoas pensam no amor de Deus apenas em termos de um amor que oferece coisas boas, mas o amor de Deus não. O amor de Deus garante as coisas boas, garante um coração que o ama. O amor de Deus garante um coração que vá a Cristo, um coração que ouve Cristo, um coração que ama Cristo, um coração que se deleita em Cristo. O amor de Deus não oferece essas coisas, garante essas coisas. Esse é o amor de Deus, e é um conforto final para os nossos corações em todas as situações da vida. Esse é o poder infinito da graça de Deus. Agora, tem como você falar ainda do Evangelho depois que você tirou o amor eletivo de Deus, depois que você tirou os propósitos de Deus, depois que você tirou em tudo em que Cristo se alegra no Espírito Santo, em tudo que é a motivação do Pai, para que nenhuma carne se glorie, para que toda a glória seja dada somente a Deus, e quem se gloriar, se glorie somente nele. Existe o Evangelho quando tudo isso é tirado? Não existe mais nada. Deus quer que nós desfrutemos dessa experiência, e Ele garante ela. Em sétimo e último lugar aqui, essa verdade da esperança, a nós pregarmos o Evangelho, porque nós sabemos que Deus tem suas ovelhas no mundo. Paulo, ele estava sob muita pressão em Corinto, e tendendo ao desânimo naquele lugar tão ímpio, mas Deus diz algo tão encorajador para Paulo, tão incrível. Diz assim em Atos 18, 9 e 11: o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Não é engraçado isso? Não tinha ninguém lá, não tinha ninguém se converteu, mas Deus disse: eu tenho muitos aí, muitos são meus, muitos das minhas ovelhas que eu dei ao meu filho estão aí, então você vai pregar aí, eles vão ser chamados. Essa verdade, por fim, ela é a única esperança que nós temos ao pregar o Evangelho. Nós não estamos dependendo daquilo que o homem pode, não pode. Jesus já disse lá: você não creu porque você não é minha ovelha. Mas ao mesmo tempo Deus diz para nós: tem muitas ovelhas minhas espalhadas, como Deus disse para Paulo: não, Paulo, em Corinto tem muitos do meu povo, muito das minhas ovelhas, muito daqueles que eu dei ao meu filho. Então você continue pregando, não desanime. Parece uma cidade totalmente ímpia, parece impossível, mas as minhas ovelhas vão te ouvir, elas estão aí, eu as chamarei. Então o fundamento do encorajamento de Paulo foi a garantia de Deus de que havia outras ovelhas, como Jesus, na sua oração sacerdotal, ora pelos discípulos e diz: e por todos aqueles que tu tem me dado também, que vão ser chamados. Então, tinha muitas das minhas ovelhas, Jesus diz, espalhado pelo mundo, que vão sendo chamadas, aquelas que o Pai me deu. Então a verdade da eleição abraça a necessidade da pregação do Evangelho, e é a única esperança dessa pregação. Então você vê a única razão para alguém, depois de olhar para o alicerce das motivações de Deus finais para a salvação, a glória da sua graça, a finalização, o rebaixamento de todo orgulho humano, e para alguém se gloriar, só se gloriar em Deus, está fundamentada no amor eletivo de Deus. Alguém dizia no fim, depois de dizer que crê nisso, que isso não é fundamental, com que essa pessoa fica? Com que evangelho ela fica? Com evangelho nenhum. Essas pessoas só estariam junto com os reformadores para dizer que no final, se as pessoas não acreditassem naquilo, estaria tudo bem. A única razão que você pode encontrar para isso é o que nós vimos em João 12, 42. Apesar disso, muitos dentre os próprias autoridades acreditavam nele, mas devido aos fariseus, não declaravam sua fé para não serem excluídos, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Esse tipo de crer não é crer.
Eu dizer que creio nas doutrinas de Deus só para depois esvaziá-las da sua centralidade, para que as pessoas se sintam melhor, ou para que não me excluam de alguma coisa, é amar a opinião dos homens e estar bem com os homens, e não ser capturado pela verdade de Deus. O amor eletivo de Deus está no lugar mais alto, é a razão de tudo. Jesus, a Trindade toda se regozija nisso. Jesus se exultou no Espírito Santo, porque o Pai se agrada no seu amor eletivo, porque isso mostra a glória da sua graça. Não crer nisso é não crer na verdade. Não gostar disso é não gostar da verdade. Não crer na verdade não pode me salvar. Não gostar da verdade é pior ainda. Portanto, a verdade do amor eletivo de Deus é o pilar que, se você tirar, não há nenhum evangelho verdadeiro mais para salvar nenhum homem, porque ninguém irá se gloriar diante de Deus, e Deus receberá toda a glória, e tudo é feito para a glória da sua graça, e o nosso sólido é glória, não é uma coisa vazia, é a realidade final. Nós somos barro, Deus é o oleiro, e Deus fez da massa o que Ele quis. Pai, obrigado por esta noite. Come to